durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, realizado ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu declarações de aliados de Jair Bolsonaro, uma suposta perseguição e direcionamento de ações da Polícia Federal contra opositores do governo Lula. Porque durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, realizado ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu declarações de aliados de Jair Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro e Jorge Seif, a respeito de uma suposta perseguição, faça-me rir, uma suposta perseguição e direcionamento de ações da Gestapo, da Polícia Federal, contra opositores do governo Lula. Vamos acompanhar a fala daquele que leva alegria para o presidente, Ricardo Lewandowski. Porque o que está acontecendo hoje, claramente, é que há um pequeno grupo dentro da Polícia Federal escolhido a dedo por um ministro do Supremo para perseguir não só Bolsonaro, mas como parlamentares que hoje fazem oposição ao atual governo. Alguém aqui já viu na história a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa de ex-presidente atrás de cartão de vacina? Eu já vi atrás de mala de dinheiro, combate ao crime organizado para apreender fuzil, grandes carregamentos de cocaína, pessoas perigosas. Já viram aqui ex-presidente respondendo a inquérito na Polícia Federal porque uma baleia se aproximou dele? Caso de compra de leite condensado. Hoje é a percepção de grande parte da população que a Polícia Federal está sendo usada, sim, para fins de perseguição política. Senador Flávio Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que a nossa Polícia Federal é uma polícia republicana, é uma polícia de excelência, é uma polícia respeitada no mundo todo. Na Polícia Federal eu não tenho nenhuma ingerência, e nem poderia ter, porque quem comanda a Polícia Federal é um juiz, seja um juiz de primeiro grau, seja um juiz de um tribunal superior. Portanto, é uma corporação independente, uma corporação que não é de governo, é uma corporação de Estado, e Vossa Excelência pode ter certeza que os inquéritos que são dirigidos ou iniciados, desenvolvidos na Polícia Federal, são desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum parti-pris, sem nenhum viés político, e são supervisionados pelo Ministério Público Federal e são sempre dirigidos por um juiz. Olha, é engraçado isso, né? Porque ele falou que a Polícia Federal brasileira é republicana e de excelência. Ele não falou em nenhum momento em de direito, não falou em democracia em nenhum momento. Aliás, republicana pode ser a República da Alemanha nazista. Também. A Gestapo era uma polícia republicana. E para os fins da República nazista, ela era de excelência. Então é o famoso cara caramba, cara caraô, que a pessoa não quer dizer nada. Depois ele fala que ela é independente. Só se for independente da lei. Ele deveria dizer autônoma, coisa que ela também não é. Diz que ela é técnica, avisa isso para o Código de Processo Penal. Diz que é sóbria. Bom, eu não vou fazer nenhum comentário sobre esta palavra. E supervisionada pelo Ministério Público Federal não quer dizer nada quando o Ministério Público Federal é chefiado por alguém que tem uma relação umbilical com os atuais mandantes da Polícia Federal e é escolhido pelo presidente da República da mesma maneira que Vossa Excelência. E ainda durante a audiência no Senado, Ricardo Lewandowski, só para passar para a mesa, também foi questionado sobre o indiciamento dos deputados Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva por fazerem críticas a um delegado da Polícia Federal na Câmara, no púlpito.
o ministro da Justiça defendeu os indiciamentos e disse que a imunidade parlamentar não se estende a crimes contra a honra. Vamos ouvir esta barbaridade de um homem que, inexplicavelmente, se diz professor de direito. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Ao longo dos meus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente. Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isto dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos dar para interromper o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou ministro. afirmando como ministro. Como ministro. Não, cabeça não. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, bem? ministro. Bom. Não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Ou seja, nós temos aqui no Brasil a imunidade não imunizante. A imunidade não imunizante. Porque se é imunidade, não tudo se fala. Por exemplo, imunidade tributária aos templos religiosos. Não se pode cobrar imposto do templo religioso. Imunidade tributária, que impõe todos os impostos. É imunidade. Imunidade. É melhor perguntar o que significa a palavra imunidade. Né? O que significa a imunidade, Bianca? Exatamente. E é o uso mesmo dessas palavras que mostram muito do que é a prática. Tanto é que quando ele fala, eu acho isso, mas... O mas ele vem para contrariar tudo o que acabou de ser dito, né? Tipo, igual assim, eu gosto muito do professor Suano, mas... né? Então você contraria, tipo assim, você está dando o oposto. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas esse mas ele abre a exceção. E o que a gente vê na prática é uma perseguição, o que a gente vê mesmo nessa prática é a perseguição ao viés conservador, de direita. Tanto que existem as palavras chavões aí, tipo, por exemplo, o fascismo. A maior parte do povo fala isso sem nem saber sobre o fascismo. Apenas porque ouve o ministro fala, o político fala. Então, se fosse para uma perseguição não estar acontecendo, então teria os dois espectros, não só o conservador ou a pessoa de direita, ou o rótulo, né? Tem o rótulo também que é o bolsonarista. Pois é. Agora, ele já não sabe. O Lewandowski é tão deprimente, intelectualmente tão prejudicado. Palavras essa do Mangabeira Unger, tá? Que é de esquerda e é professor catedrático de filosofia do direito em Harvard. Que ele não sabe não só o significado de imunidade, como também de absoluta. Porque se ele é um defensor da absoluta liberdade de expressão ao parlamentar, como é que pode haver um absoluto... Mas... Como é que pode haver um absoluto com senões, professor Suano? Me fala. Não tem como. O absoluto é absoluto.
dissolve-se em tudo. Se dissolve em tudo ou dissolve tudo, não tem como colocar o mas que a Bianca apresentou aqui. Agora, esse é o cidadão, esse senhor, essa autoridade, Sua Excelência, foi o mesmo cara que mostra que realmente ele precisa estudar um pouco de direito, porque foi o indivíduo que rasgou a Constituição no impeachment da Dilma. Ele cometeu ele fez um ato que o colocou sob crítica dos dois espectros. A esquerda pode dizer, o senhor é golpista, porque o senhor autorizou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a direita pode dizer, não, aquilo é constitucional, entre os quais eu acompanhei o impeachment inteiro, analisando os documentos. Ali foi constitucional na íntegra, mas o que ele fez? Autorizou que se rasgasse a Constituição para dar um impeachment e permitir que ela se candidatasse ao Senado logo depois, razão pela qual nós temos o Pacheco ali como presidente do Senado. Esse foi o maior crime que ele pode ter cometido contra o país e contra a sociedade. Permitir que um cara como o Pacheco viesse como alternativa a Dilma na eleição para o Senado Federal lá em Minas Gerais. É a autoridade que aí está. Outra coisa, e eu já encerro, porque é assustador. Eu, particularmente, como um defensor da democracia, eu entendo a democracia como um controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. E legislador também é governante, ele faz parte do processo de governança. Eu acho interessante que o legislador ele seja alvo de processos por crimes comuns, mas tem um detalhe. Nunca por falar. Eu até aceito que se isso fique restrito ao parlamento. Mas ali ele pode fazer o que ele quiser. Não tem nenhum constrangimento. E o senhor falar que não é absoluto, o senhor mostra que o senhor não entende o significado de absoluto, não entende o significado de direito, não entende o significado de democracia, não entende o significado de parlamento, não entende o significado de governo, muito menos de peso e contrapeso. O senhor, infelizmente, não entende nada. O que não me assusta a forma como o senhor se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é uma outra crítica que eu faço. Não deveria nunca o ministro Supremo ser indicado por um presidente da República. Deveria chegar para o presidente a escolha definitiva de 2 ou 3 nomes. Isso deveria vir por órgãos ou por entidades, instituições ou o que quer que seja da sociedade, feita a sabatina e depois de o que foi aprovado dentro desse, que tem notável saber que nós identificamos com perguntas concretas, são esses aqui. Presidente, o senhor tem direito de dizer desses dois qual que o senhor quer. Mas ali já iria, e o presidente não deveria apitar em nada, o que mostra o absurdo que nós temos. Deem uma olhada nos 11 ministros que nós temos aí. São políticos ideologicamente configurados e não estão preocupados com o direito, estão preocupados com a ideologia e o seu posicionamento. Derrubamos o bolsonarismo, nós vamos mudar tudo isso, ganhamos dele, eleição não se ganha, se toma. Ou seja, são indivíduos que, infelizmente, configuram isso. O ministro Lewandowski, mais um dado. E eu já encerro. É assustador para mim criarem a porcaria da PEC da Bengala para retirar um ministro do Supremo Tribunal Federal, imaginando que isso vai dar limites qualquer que seja. Para mim, o limite é mandato, 10 anos. E, no entanto, se o indivíduo não é apto a continuar sendo ministro do Supremo com 75 anos, por que ele vira ministro da República, do governo no Executivo? Porque coisa boa não é. Mas aí é um problema de lógica. Se a lógica vale para um cara que vai julgar constitucionalmente, deveria valer para um cara que vai tocar políticas públicas. Está significando que ele não tem mais capacidade para tocar coisas dessas naturezas. Era isso, mas... Agora, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai
substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.